Olá pessoal, tudo bem? Vocês sabem o que é esse carinha aqui? Para que ele serve? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre os acumuladores de sucção e a sua função no sistema de refrigeração. Bom pessoal, eu trouxe aqui no vídeo esse acumuladorzinho. Isso aqui não é de brinquedo, é um acumulador de verdade. A gente usa na linha da Samurai, nos nossos equipamentos para refrigeração de transporte. Então tem que ser um modelo bem compacto para caber naquela unidade condensadora e a capacidade dela também é baixa. Mas você vai ver que tanto esse cara aqui, como que eu vou mostrar depois para vocês lá na fábrica, que é um pouquinho maior, todos eles funcionam da mesma maneira, que é uma maneira muito simples, né? Não tem nada de eletrônica, nada de sistema, nada de movimentação. Isso aqui é engenharia pura e simples, que não quebra nunca. Uma coisa importante, tá, gente? Muita gente chama de separador de líquido, mas esse nome está errado, tá? Separador de líquido é o que nós usamos na refrigeração industrial por amônia, geralmente, em sistemas inundados, que aí realmente ele separa o líquido do vapor para esse líquido ou alimentar por gravidade um evaporador ou ser bombeado. Aquilo é um separador de líquido. Esse cara, o nome correto é acumulador de sucção, porque ele é sempre instalado antes do seu compressor. Então, normalmente nós colocamos no rack ou na unidade condensadora, a linha de sucção chega, entra nele, nesse caso desse lado, e daqui vai para o compressor. Para que, caso tenha algum pequeno retorno de líquido, esse líquido fica acumulado aqui e não vai para o compressor. E como que isso funciona, né? Aí eu fiz esse desenho horrível, mas infelizmente é isso que eu consigo fazer. Mas eu acho que vai dar para mostrar um pouquinho em detalhe e depois eu mostro esse cara aqui de perto. Então, qual que é o nosso princípio de funcionamento, tá, pessoal? Aqui nós temos a entrada dele que vem do evaporador. Então, o que acontece? Aqui na entrada dele, caso você tenha um pouco de líquido, você pode ver que aqui ele entra, aqui ele sai e ele vai para o compressor. O que acontece? Para que ele venha daqui para cá, ele não consegue, o vapor vai vir aqui, ó, vai bater nessa parede e se tiver líquido ele vai escorrer. Ele não consegue fazer essa volta aqui, porque o vapor tem que fazer isso aqui ou isso aqui para entrar nesse sifão. Aí ele vem, faz essa volta toda e sai aqui. Então qualquer líquido que tiver, primeiro você tem normalmente algum tipo de sistema mecânico mesmo, uma chapa, que alguma coisa que impede esse líquido de por algum motivo bater aqui e subir, tá? Então ele obriga a desviar para baixo. Então o primeiro ponto, na hora que ele entra aqui, esse vaso ele tem um diâmetro muito maior do que o diâmetro do seu tubo. Então o que ocorre? Uma redução de velocidade, tá? Então a sua velocidade cai, esse líquido ele tende a cair porque ele não tem velocidade para subir. O que é vapor aqui, ele fica em ebulição, né, esse líquido, e esse vapor vai subindo e vai entrando aqui. Então você garante que aqui só tenha vapor, tá? Nós podemos ter na entrada aqui vapor mais líquido, só que aí o líquido cai e sai só vapor. Então é algo muito simples e que funciona muito bem. Em termos de dimensionamento, tá? Quando a gente vai selecionar um acumulador de sucção, o pessoal faz muito pela bitola, né? Você tem lá, meu acumulador é de 1,5, minha linha de sucção é de 1,5, vou pegar um acumulador de 1,5. Via de regra ele vai atender, porque indiferente do tamanho dele, ele vai fazer algum tipo de serviço. Mas o certo, nós selecionamos por dois itens, tá? Velocidade, então você tem que calcular a velocidade que o seu gás vai ter aqui, tá? Geralmente a gente tenta deixar com velocidades menores que 0,5 metro por segundo, mas quanto mais baixo melhor. E você se preocupa com o volume dele. Ele tem que ter um certo volume em relação ao seu tanque, para que se você tiver retorno de líquido, ele tenha espaço sobrando para que ele não transborde. Porque se ele for muito menor que o seu tanque de líquido, você vai encher ele de líquido, vai chegar uma hora que o líquido vai chegar até aqui no alto e ele vai puxar. E aí vai quebrar o compressor. Então são esses dois parâmetros que a gente se preocupa no selecionamento. Mas é algo tão simples e funciona super bem. E aí voltando nele, eu vou tentar mostrar mais de perto, ó. Aqui vocês, não sei se conseguem ver, nós temos aqui, ó, a nossa entrada, certo? Você pode ver que, ó, o tubo aqui ele não tem ligação com a entrada, ele tem uma espécie de um implemento que
que obriga o refrigerante a vir para trás. Aí ele vai cair aqui embaixo, o líquido. E o vapor ele tem que subir para sair aqui. Então é algo muito simples e funcional, o diâmetro bem superior ao diâmetro do tubo para diminuição de velocidade. E aqui embaixo, ó, eu vou tentar mostrar, não sei se está pegando aqui, ó, tem uma telinha, tá? Você pode ver aqui, é bem difícil de ver, mas você tem uma telinha. O que é essa telinha, tá? Eu fiz aqui essa nossa telinha, esse pequeno furinho aqui, ó, esse é um furinho bem pequenininho, por quê? Assim como o seu líquido vai cair, o seu óleo que estiver retornando, ele também vai cair aqui. E o que acontece? Esse óleo vai estar aqui misturado. Então esse pequeno orifício, ele permite que esse óleo vá sendo succionado. Claro que ele vai puxar líquido também, mas como o orifício é muito pequeno, ele funciona como um orifício de expansão. Né? Então ele acaba expandindo, evaporando, misturando com esse vapor e não vão grandes quantidades de líquido e seu óleo não fica acumulado aqui, ele vai voltando. Mas esse é um problema, às vezes quando você tem um retorno de líquido no compressor, que ele lava o cárter, né, que nós chamamos, que ele manda todo esse óleo para a linha, ele demora muito para voltar, porque ele vai cair no acumulador e aqui ele vai demorar bastante tempo para aos poucos ir entrando e indo embora. E uma coisa importante, tá? Geralmente, esse caso aqui eu não sei, tenho minhas dúvidas se ele tem isso, mas alguns acumuladores de sucção, nesse tubo aqui embaixo, antes do furinho, ele tem uma pequena redução de diâmetro, tá? Para que serve isso? Aqui funciona como um tubo de Venturi. Imagina o seguinte, sempre que você diminui esse diâmetro, você aumenta a velocidade. Com esse aumento de velocidade, você derruba a pressão. Então você cria uma zona aqui com uma pressão ligeiramente inferior à do casco, para ajudar a empurrar esse óleo de volta, tá? Mas é por isso que tem. E aí você vê essa peneira grande, vou mostrar aqui de novo para vocês. Você vê aqui, ó, bem na parte inferior, o furo ele é minúsculo, tá? É um orifício. Isso aqui é uma peneira que ela é 20, 30 vezes maior que o diâmetro para não deixar sujar. Porque se não tivesse essa peneira, imagina que qualquer sujeirinha que venha da instalação vai entupir esse tubo e não vai mais voltar óleo. E alguns grandes também tem às vezes um dreno aqui embaixo, tá? Que é para você retirar o óleo. E agora vamos subir lá na fábrica que eu vou mostrar para vocês um acumulador um pouquinho maior que esse. Então pessoal, para fechar esse vídeo, agora eu estou mostrando um outro acumuladorzinho um pouquinho maior que esse, né? Olha o tamanho. Mas é exatamente a mesma coisa que eu expliquei para vocês. Só que enquanto que aqui a gente tem um diâmetro de tubo, não sei, meia, talvez até menor, aqui são 4 polegadas. Só muda a capacidade, tá? Mas o projeto interno é exatamente como nós vimos aqui, como nós vimos lá embaixo no meu desenho maravilhoso, tá? É um conceito muito simples, mas extremamente funcional. Aqui a gente está ligando no compressor de 160 cavalos parafuso. Aqui é no compressorzinho de 2 cavalos. Mas você vê a relação? Olha o nosso diâmetro versus o diâmetro do casco. Olha esse diâmetro versus o diâmetro do casco. A relação é igual, então é só uma questão de escala. Bom, pessoal, espero que tenham gostado, espero que tenha ajudado aí esse vídeo. Uma curiosidade, uma peça super simples, mas tão importante na refrigeração. E se gostou, deixa aquele like, deixa os comentários no vídeo, tira a dúvida, vai ser um prazer te ajudar. Muito obrigado e até a próxima.